do Facebook. Estamos no ar, né? Opa, já estamos? Acho que não, né? Estamos. O Jorginho deixou aí, tá uma contagenzinha regressiva. Vamos entrar já já. Maravilha, são 8 horas. Bem-vindo todo mundo aí que está conectado conosco já, né? Aqui na classe de professores, mais uma sexta-feira, com convidados especiais para a gente conversar a respeito da lição da Escola Sabatina. Com saudade de todo mundo, porque já fazia o quê? Nas últimas duas sextas-feiras, a gente não se encontrou aqui, né? Nós tivemos a programação lá da divisão, com o Luiz Gonçalves, depois com o Bulhão também, mas estamos aqui de novo. Bom, vamos apresentar... Bom, antes de apresentar os convidados, vamos fazer o seguinte, quero lembrar você para compartilhar o nosso contato, tá bom? Compartilhe o nosso contato para que a gente possa alcançar mais pessoas e para que os seus queridos, seus amados também possam participar com a gente aqui, tá bom? Maravilha, já está chegando um monte de gente aí, sejam bem-vindos. Bom, nossos convidados especiais dessa noite, vamos começar pelos mais novos. Oswaldo, diz quem é você, o que você faz hoje aí, onde que você está, se apresenta para nós. Obrigado aí, pastor Fernando, porque me colocou como mais novo, né? Mas o André, acho que vai ser o recorde, né? Eu sou pastor aqui no distrito de São Roque, tenho a alegria de servir aqui 5 igrejas. Estamos felizes de poder participar hoje à noite aqui com você, pastor Fernando, pastor André, e com todos os nossos amigos convidados. Tenho a alegria de servir na Paulistana e esse é um campo extraordinário, maravilhoso. Estou muito contente pela oportunidade, pastor Fernando. Terra boa, São Roque, hein, Oswaldo? Rapaz, aqui, pode me deixar aqui até Jesus voltar, que tá bom. Né? Então vai ficar pouco. Jesus vai voltar logo, né? Imagino que sim. Maravilha, bem-vindo, viu, Oswaldo? Bem-vindo aí. E vamos conhecer agora o nosso outro convidado aí, André. Acho que é a primeira vez que você participa comigo, mas você já participou aqui, né, André? Foi, pastor Fernando, boa noite, pastor Oswaldo, a todos que estão acompanhando a gente aí pela transmissão no Facebook da Associação Paulistana. Eu tive com o moderador foi o pastor Tiaguinho, o pastor Tiago Rodrigues, naquela ocasião, junto com o pastor João, a gente participou aqui. E é um privilégio estar de volta. Eu estou atualmente no distrito do Jaguaré, aqui em São Paulo. O distrito do Jaguaré fica naquela região bem do ladinho da USP, ali na Avenida Jaguaré, um quarteirão da USP, mas o distrito ele abrange 6 comunidades, 6 igrejas, e estas são mais deslocadas geograficamente. Então a gente tem, só para mencionar e dar uma boa noite também, caso alguém destas comunidades esteja acompanhando a gente, tem a Igreja do Jaguaré, que é a nossa sede, que fica no Jaguaré, tem a Igreja do Francisco Gonzaga, que fica na Avenida Jaguaré, ali, um grupo que nós abrimos, que foi aberto no início desse ano. Lá, um pouco mais adiante, na ponte seguinte, a gente tem a Vila dos Remédios, então a gente tem a Igreja da Vila dos Remédios e do Parque Jaguara, que é a Vila Jaguara, ali do lado da Vila dos Remédios. Eles fazem ali
A Vila dos Remédios já fica em Osasco, e Parque Jaguara, que é um bairro de Osasco, aqui em São Paulo. E de um outro lado, já para Osasco, a gente tem o Jardim de Abril, que fica na comunidade do Jardim de Abril, ali, que divide Osasco de São Paulo, e a Igreja do Jardim Oriental, que fica na Rua da Fonte, ali em Osasco, uma igreja bem antiga, bem gostosa, que está entrando em reforma agora. Então, boa noite para essas 6 igrejas que cuido, e para todos que estão acompanhando a gente aí. Poxa, que legal, hein? Dou aí a descrição completa do distrito. Bem-vindo todo mundo também, né? Aqui do distrito. O distrito, para quem não é adventista, um pastor adventista, ele não cuida só de uma igreja, cuida de várias, e aí se forma um distrito, então, né? Coordena várias igrejas. Bem-vindos às igrejas do distrito aí do Oswaldo, do Andrei, daqui da Paulistana, e você de todo lugar do Brasil que está com a gente. Você fica olhando, eu fico olhando aqui para o lado e acompanhando o Facebook e o YouTube, tá bom? Bom, não esqueça só, né? Você pode dar seu boa noite, dizer de onde você é, mas principalmente você até esqueci o que eu ia falar, porque eu estou lendo um comentário aqui, rapaz. Então, assim, boa noite, pastor Fernando. O senhor está lindo. Passou aqui, ó. Foi a Maricel, né? Deve ter sido a Maricel. Ou alguém da família. Mas é o seguinte, principalmente você manda para a gente o seu comentário, uma pergunta, se você tiver, tá bom? Vamos lá, começando, lição da Escola Sabatina, vamos fazer uma oração antes de começar, e o nosso costume é assim, um faz a oração inicial e outro a final, tá bom? Então vamos começar aqui pela ordem de quem se apresentou. Oswaldo, ora com a gente, por favor, para Deus iluminar nossa mente para estudar. Vamos orar. Nosso Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estar nas primeiras horas do sábado, junto com a nossa Irmandade, aprendendo mais a Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor, durante essa semana, nos protegeu. O Senhor é um Deus magnífico, excelso em poder, grandioso. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela saúde no meio da pandemia, pela sobrevivência no meio da maldade e por sermos uma luz no meio das trevas. E também confessamos nossos pecados, são muitos, pedimos a bênção do Senhor sobre nós, que o Senhor apague as nossas transgressões, não olhe para as nossas imperfeições, e de um modo muito especial que o Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco no estudo da lição nesta noite. Em nome de Jesus, amém. 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 Maravilha, lição desse trimestre, né? Educação e redenção, tá dando para ver, né? Educação e redenção. E essa semana a gente estudou a lição número 10, que é o tema da semana. Vamos lá, não decorei. Educação em artes e ciências. Muito interessante esse tema aqui, né? E traz a gente pensar bastante em muitas coisas, né? O que vocês acharam assim do tema, né? O que faz vocês lembrarem? Eu geralmente peço para dar uma introdução, mas de repente a gente já introduz na parte de domingo, porque a introdução ela já vai adiantando um monte de coisa. E eu gosto de passar ela parte por parte assim, porque como ela é uma classe para professores, ela também vai ajudando os professores a seguirem a sequência, né? E o domingo começa com o Somente o Senhor, né? E aí, o que vocês acharam da lição? Fica livre, eu não vou ficar falando você e tal, só se for preciso, né? Mas vamos falando e conversando aqui, batendo um papo bem gostoso, bem agradável. Quem quiser falar, fala. Bom, vou falar então. Fala. Pastor, eu percebi na lição de domingo que a lição vem trazendo, assim, evidências da presença do Deus vivo na sua criação. Existem, pelo menos, aí 3 principais ramificações distintas, né, dentro do criacionismo. A religiosa, a bíblica e a científica. E, normalmente, quando nós falamos de criacionismo, as pessoas associam apenas aos 2 primeiros, né? A religiosa e a bíblica. E se esquecem de que existe uma terceira ramificação.
E essa terceira é criacionismo científico. E quando nós tratamos especificamente do criacionismo científico, é possível demonstrar cientificamente que o universo e a vida foram criados. Só não é possível demonstrar quem criou. Eu acho que essa é a grande pergunta. E a lição de domingo, ela vem falar, enaltecer isso, que há um Criador. E ela até menciona esse Criador, né? E o verso, Salmos 19, versos 1 a 6, assim como qualquer objeto, por exemplo, vamos pegar uma pintura famosa, uma pintura clássica. Quando você vai admirar essa pintura, por trás você admira e até adquire com um preço até muito maior, por causa do valor do autor, né? Ela remonta ao seu autor, ao seu criador. E assim eu acho que a lição vem retratar que a criação ela tem que demonstrar. Salmo 19:1, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de. Então, está em evidência pela sua beleza, por tudo aquilo que é, não a criatura em si, mas quem criou tudo isso bem belo. Essa é a minha primeira impressão. Você falou assim, que há como comprovar cientificamente que há um criador, ou você falou que há evidências de que há um criador? Evidências. Ah, legal. Há evidências de que há um criador, né? Evidências. Legal. Concorda com ele, André? Concordo, claro. Aquilo que me chamou a atenção nesse início do estudo, né, dos primeiros dias aqui, domingo e também, acho que a segunda-feira a gente já introduz aqui com a ideia da beleza e a beleza junto com a criação e a bondade de Deus. Mas, pegando o gancho do pastor Oswaldo, tem um provérbio chinês que me veio à mente, que diz assim, que o sábio aponta... Pois não. Geralmente, quando a gente não sabe quem diz o provérbio, a gente diz que é provérbio chinês. Chinês, geralmente. Esse é o caso. Esse é o caso. Mas eu tô mencionando... Pode falar, Oswaldo. Eu estou mencionando de segunda, então... Não, é só ver, pode falar. Eu estou mencionando de segunda o provérbio chinês. E o provérbio chinês diz que o sábio aponta para a lua e o tolo olha para a ponta do dedo, né? Então, essa ideia de Deus, na sua beleza e na sua sabedoria, ele quis se revelar através da sua criação. E o homem, na sua limitação, pós-lapso, pós-queda, ele se maravilha com a criação, mas ele, às vezes, é incapaz de perceber o Deus da criação. E a criação ela não existe como um fim em si mesmo, senão para revelar que há um Deus que a criou. E como a gente está falando de educação, ciência, a arte, ensino, né, os saberes científicos, eles, de alguma maneira, quando se valem daquilo que eles dizem que é excluir o mito, né, ou quando eles desconsideram Deus, o Criador, quando vão estudar a natureza, eles acabam fazendo isso que o tolo faz com o provérbio chinês, né? A criação está querendo apontar para o Criador, mas o tolo só consegue enxergar o dedo e não a lua para a qual está apontando. Essa é a minha primeira percepção da provocação inicial que a lição traz, que o estudo dessa semana traz para a gente, né? Olha, esse estudo, ele para mim é um estudo bastante sério, né? Porque, sabe assim, bom, quando eu comecei, quando eu era garoto, meu pai sempre dizia assim, eu comecei a ouvir falar de evolucionismo, e o meu pai dizia assim, esse povo, imagina, né? O pessoal maluco, acho que acreditar que o homem veio do macaco, coisa... E eu achava que se resumia a isso, e que acreditar em evolução era acreditar que o homem veio do macaco, né? Depois, quando você acaba descobrindo algumas outras coisas, a gente não pode desfazer disso e nem tomar isso como, isso é uma coisa ridícula e tal, porque são coisas são argumentos muito bem fundamentados, capazes de tirar até a fé de pessoas de muita fé, né? Como eu já vi, né, acontecer com uma pessoa a respeito disso, né? Então, a gente não pode simplesmente desmerecer e dizer assim, isso aí não tem sentido. Pelo contrário, a gente tem que respeitar essas argumentações,
olhar com respeito para poder também nos abastecer. Eu gosto do pessoal que participa conosco, a gente tem uns colaboradores de sempre aqui. O José Aparecido, que já entrou com 2 pés no peito aqui hoje, olha só. Ele diz assim, portanto, não há nenhuma contradição entre a fé e a ciência, entre a Bíblia e a ciência. Depende do pressuposto do pesquisador. Aí ele dá uma citação de Ellen White no livro Educação, na página 128. Visto como o livro da natureza e o da revelação, a Bíblia, apresentam um indício da mesma mente superior, não podem eles deixarem de entrar em harmonia mútua. Fantástico, né? O que ela fala aqui. Ou seja, o livro da natureza e o livro da revelação, a Bíblia, são os mesmos, então não tem como eles não estarem em harmonia. Agora, a gente tem que buscar isso, a gente tem que ir atrás dessas coisas e procurar entender. Essa é uma coisa que eu busco faz muito tempo, né? Oswaldo, queria falar mais alguma coisa, Oswaldo? Eu queria citar um pensamento do Michelson Borges, né? Eu admiro muito essa analogia que ele faz. Ele coloca o seguinte, que Deus é o mantenedor da vida, mas ele estabeleceu as leis que fazem tudo funcionar, aparentemente, de um modo automático. E por isso que os ateus acreditam que Deus é dispensável, porque tudo funciona de forma aparentemente automática. Mas eles se esquecem que, por trás de tudo, existem leis necessárias, e se existem leis necessárias é porque existe um legislador que pensou as leis, que bolou as leis. Então, essa sincronia do funcionamento da natureza, da criação em si, é tão imperceptível para nós que, se a gente não tiver o embasamento bíblico, a gente vai achar que tudo é por acaso mesmo, tudo veio existir por sua própria iniciativa, né? E a verdadeira ciência e a verdadeira religião andam juntas para benefício das pessoas, para nosso benefício como pessoas. Esse é um pressuposto para mim muito básico nessa lição. Isso. Eu até separei um negócio, eu não sei aqui, nós estamos no... Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Eu não sei se eu estou conseguindo. Estou, né? Vocês estão vendo minha tela aí, não? Ainda não. Aqui não, não sei se no Facebook foi. Acho que não. Então, eu vou só citar o que eu estava querendo mostrar aqui. É que eu não compartilhei a tela. Agora eu vou compartilhar. Vamos lá. Não foi. Bom, então é o seguinte. Eu separei uns textos aqui, né? Um negócio muito interessante, onde a gente vê o seguinte, olha, o olho humano, né? Olhando para o olho humano, né? Diz assim, o olho humano ele tem um mecanismo completamente automático que funciona perfeitamente. Ele é feito da combinação de 40 partes diferentes. Cada uma delas executa uma parte importantíssima para que você consiga enxergar. Qualquer defeito em uma só dessas 40 partes torna a visão impossível. Então, veja só. Aí o autor diz assim, se alguma parte faltar, você não consegue enxergar. Como, na evolução, todas essas 40 partes indispensáveis poderiam ter aparecido ao mesmo tempo, né? Ou seja, é impossível de um olho evoluir. E aí tem uma citação do Darwin. O Darwin tem uma frase registrada onde ele diz assim, só em pensar no olho sinto calafrios. Essa é uma frase do Charles Darwin, né? Bom, aí está uma coisa da natureza que mostra, né? Você conhecer o olho humano, precisa de como é que vai evoluir isso aí, né? Bom, se vocês quiserem avançar na lição, ou se quiserem comentar ainda alguma coisa daqui, podem Eu ia comentar. dizer só um comentário derradeiro da lição de domingo, já passando, quem sabe, para a segunda, é que a lição o estudo trouxe 3 textos bíblicos bem fundamentais para quando a gente pensa sobre a criação como reveladora de quem é Deus.
o texto de Romanos 1, 18 a 21, e o texto mencionado pelo pastor Oswaldo, de Salmo 19, 1 a 6, e cita também Neemias 9, 6, quando Neemias diz assim, o Senhor é o Criador, somente o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então, o olhar bíblico, ele de fato recusa qualquer possibilidade de outros meios que pudessem ter feito surgir a existência humana e também de toda a criação. E mais do que isso, lá em Romanos, para a visão de mundo judaico-cristã, alguns poucos milhares de anos depois de tudo ter sido criado, e do lapso, o texto de Paulo vai dizer que o homem é indesculpável quando ele olha para a natureza e não consegue perceber ali uma revelação do Criador, né? E aí você mencionou agora, pastor, o olho, né? Para mencionar só uma partícula de toda a criação, né? Como não revelar uma inteligência por trás disso, né? Uma inteligência que tenha, de alguma maneira, formado isso, o acaso realmente, ou outros meios, realmente, eu penso que teríamos que ter mais fé para acreditar que não foi uma inteligência por trás do que crer que foi uma inteligência por trás disso, né? Uhum. Mas eu acho que agora a gente entra na ideia do belo, né? A ideia do belo e da beleza, as coisas que mais me chamam a atenção na semana. É interessante que aqui a gente já estabelece uma base, ou seja, no conceito bíblico, né, judaico-cristão, Deus ele não se incomoda ou não se dá o papel de provar alguma coisa. Simplesmente a Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a gente estabeleceu outro padrão aqui também, de que a ciência e a Bíblia não são antagônicas, pelo contrário, elas se completam uma a outra, né? Beleza, vamos lá então. Beleza da santidade. Eu gosto aí, pastor, do Salmo 96, verso 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, né? Então, aqui está relatado que Deus é o Criador do belo. Significa para o cristão, tem a ver com o fato de que aqui há um princípio. A beleza das coisas está ligada à santidade de Deus. E a santidade dos seres humanos é algo belo aos olhos de Deus. E quando eu me refiro aqui à santidade, que eu quero entender que com problema com o áudio, né, do Oswaldo. Bom, cortou um pouco, né? Também cortou para mim. Mas se eu posso pegar um gancho dessa primeira parte do Oswaldo, desculpa interromper o Oswaldo, se ele cortou para a gente, ele já volta para concluir com a gente. Voltou, pastor Oswaldo? Eu não sei. Não sei até onde vocês me ouviram? Não, cortou tudo. Então, vamos aqui. Deus ama o belo, né? E a beleza do caráter. Então, quando eu falo em santidade, aqui a gente está falando não de perfeição em si, né? Mas de você ser separado, você pertencer ao seu proprietário, ao seu dono. Quando nós o adoramos com músicas, com cânticos, com a pregação da palavra, com adotando um padrão de comportamento, amando o que é belo, de acordo com o contexto bíblico, né? Porque essa lição, a de segunda-feira, ela também vai falar que nem tudo que é belo é conveniente, é apropriado, mas nós honramos a Deus quando descobrimos, através da beleza, algumas características, especialmente duas, veio aqui um pensamento da escritora Ellen White. Na beleza, ela aprecia dois aspectos, a pureza e a simplicidade. Então, é nesse aspecto que a beleza sobressai diante de Deus. Fantástico aí. É interessante a gente ver Lúcifer mesmo, né? Que as pessoas pintam Lúcifer lá com chifre, com pé de carneiro e tal, mas Lúcifer é belo ainda até hoje, né? O Lúcifer, essa questão do pecado, ela muda até o conceito de beleza, como você falou, né? Nem tudo que é belo aos olhos humanos é belo aos olhos de Deus, né?
Exatamente isso. Então, a gente tem que pensar o que é essa beleza da santidade, como você bem ressaltou aí, né? Pureza e humildade, é isso? Simplicidade. Simplicidade. E ela cresce. Ela pode falar. Aqui, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 182, ela coloca a questão de beleza e santidade com desinteressada benevolência, mais puro amor e vida equilibrada. Tá vendo, pastor Fernando? Então é isso que nós temos que buscar, né? Vai, Andrei. Eu mencionaria, eu acrescentaria uma palavra que para mim foi o que amarrou e que para mim foi a parte mais bela do estudo dessa semana, que a beleza tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, especialmente quando se usa o termo kalos, o novo, para santidade, desculpa, para bondade, ele pode ser também traduzido por beleza. Ou seja, a beleza tem uma associação muito forte com a bondade. O que é belo é bom, o que é bom é belo. E, gente, isso na concepção dentro daquilo que Deus cria, né? No Gênesis pré-lapso, quando ele cria, ele diz assim, olha, houve tarde de manhã e viu Deus que era muito bom, que era bom. Ele viu que era belo, ele tinha acabado de criar uma obra-prima, ele tinha uma obra de arte, e ele diz assim, é muito bonito, é muito belo, é muito bom. E quando você vem para o Novo Testamento, o próprio conceito de um bom pastor, esse pastor é bom, esse pastor é belo. É uma possibilidade de tradução da palavra kalos, né? Ou seja, a beleza está na bondade. E mesmo o conceito de santidade também tem sua relação com o conceito de bondade. Quando a gente vai para Levítico 19:2, que vai dizer assim, portanto, sereis vós santos como Deus é santo, e Jesus vai fazer uma paráfrase disso em Mateus 5:48, quando ele diz, portanto, sede vós perfeitos ou santos como Deus é santo. Ele está fazendo um uso retórico, uma segunda citação disso. A palavra grega vai ser a palavra de íntegro, né, de inteireza, a palavra teleos. E quando Lucas, só para fechar a ideia do raciocínio, quando Lucas vai mencionar esse episódio, ou pelo menos essa fala de Jesus, em Lucas 6:36, repetindo Mateus 5:48, ao invés de ele mencionar a palavra perfeito ou santo, ele menciona a palavra misericórdia, que também pode ser traduzido por bondade. Ou seja, aquilo que para Mateus queria dizer santidade e perfeição aqui em nenhum momento tem qualquer associação com impecabilidade ou com ausência de pecados. Na realidade, perfeição no contexto de 5:48 de Mateus tem que ver com amar, a capacidade de ser bondoso, de ser generoso, de ser misericordioso. Lucas vai usar por bondade e misericórdia, ou seja, somos santos como Deus é santo, quando somos capazes de amar como Ele ama. Tem que ver com amabilidade e não com impecabilidade, né? E essa amabilidade tem que ver com bondade, ou seja, a santidade de Deus tem que ver com bondade. E a bondade tem que ver com beleza. Por isso, é a beleza da santidade mencionada no Salmo que apresenta pra gente que belo e bom, para a visão de mundo judaica cristã, elas caminham juntas. Eu gosto de pensar que tanto a santidade quanto a beleza, na expressão de Salmo 96, estão falando sobre bondade, sobre misericórdia, sobre amabilidade, Queria fechar esse ciclo aí do que você está falando, né? Lembrando de quando Moisés, né, pede para Deus, deixa-me ver a tua glória, né? E aí a Bíblia diz que Deus fez passar toda a sua bondade diante dele, ou seja, essa interpretação mesmo de glória, de beleza, de bondade, né? Com a humildade, com a singeleza, com a capacidade de amar, porque é muito importante a gente citar isso, sabe? Porque senão a gente vai cair muitas pessoas sofrem bullying, né? São chamadas de feias, né? E a pessoa vai olhar para a beleza da santidade, ou o belo, o mundo que Deus criou é belo. Bom, o conceito de belo para Deus a gente acaba de ver que é totalmente outro, né? Não é o conceito humano de belo. Você ia falar alguma coisa, Oswaldo? Eu queria acrescentar 2 textos que são assim, elucidativos para a gente não confundir a beleza do ponto de vista de Deus com a distorção da beleza humana.
Por exemplo, Gênesis 3:6, a Eva estava com um conceito de beleza, porque ela, vendo a mulher que a árvore era boa e bela, né? E agradável aos olhos. Então, nem tudo que é agradável. Eu tenho um pensamento que fala, nem tudo que reluz é ouro. E Provérbios 6:25, Provérbios 31:10, quando fala da mulher prostituta, diz assim, o texto, não olhe para os seus olhos, para a beleza dos seus olhos, né? Não olhe aqui para... Ela seduz com suas palavras, com a sua formosura. Então, isso é muito interessante. E acrescentaria mais um pensamento da Sra. Ellen White, no Caminho a Cristo, página 33, que ela fala, olha que interessante, não tem a ver com impecabilidade, mas tem a ver com a beleza do ponto de vista de Deus, quando ela coloca que Deus conhece razões, intenções e propósitos. Então, aqui entra a motivação. Nós avaliamos a beleza pelo exterior, Deus avalia por aquilo que está lá dentro. Por que eu faço as coisas? Por que eu sirvo? Por que eu canto? Por que eu prego? Por que eu vou à igreja? E, então, isso para Deus é beleza, linkado com o que o Andrei já falou muito bem, que é a questão da bondade de Deus e da adoração. Pastor Fernando está mudo. Pois é. Agora na terça-feira. Então, especialistas no erro. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, agora aqui, nessa sequência aqui, só fazer um comentário, e quero ouvir o pastor Oswaldo, mas nessa sequência, o estudo, o guia ficou bastante provocador, né, provocativo, né, e aí ele vai apontar uma dicotomia entre, de alguma maneira, que pode, como bem mencionou o primeiro comentário que o pastor Fernando leu aqui, eu esqueci o nome da pessoa que comentou, como que a gente pode harmonizar, e aí fica até uma provocação minha também, como harmonizar todo o saber humano proveniente daqueles que naturalmente ou por alguma razão desconsideram a existência de uma inteligência criadora ou de um Deus, com o saber bíblico que aponta esse Deus como criador, né? Há possibilidades de harmonizar, ou realmente esses dois, os que vivem considerando a fé e os que vivem apenas considerando o material, eles precisam estar em campos totalmente opostos, de inimizade até intelectual, né? Bom, inimizade intelectual, você falou bem. Bom, quando eles falam especialistas no erro, eu me lembro assim do caso um dos casos, né? Tem muitos casos, mas o caso do Selacanto, por exemplo, né? Que o Selacanto ele era apresentado nos livros escolares até os anos 70 aí, né? Como uma prova viva da evolução, né? Ele saiu em muitos livros escolares, inclusive, livros de ciência e tal, porque ele era considerado um peixe que era exatamente um peixe híbrido. Ele era colocado como aquele peixe que saiu da água e foi para a terra, né? Que estava se transformando num réptil. Eles punham o Selacanto como sendo meio peixe e meio réptil, né? E fazia o desenho dele assim, com as patinhas traseiras na água e as patinhas da frente na terra, né? Acontece que aí nos anos 70 ainda, mergulhadores aí usando sondas, né, para descer a profundidades imensas no mar, eles viram vários selacanto nadando, né, vivinhos. Então eles não eram de milhões e milhões de anos atrás, não eram fósseis e também não eram essa fase, não era o peixe que estava fazendo o elo de ligação entre a fase peixe e a fase anfíbio, né? Ou a fase réptil agora. E isso foi uma tremenda de uma farsa, né? Mas existem muitas como essa, né? O Selacanto é só um caso. Uma outra coisa que me vem aqui,
especialistas do erro, né? Me chamou muita atenção como o autor coloca essa provocação, né, para nós. E aí já me remonta ao que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 6, verso 20, né? As falsas ciências, ou seja, então se existe a verdadeira ciência, também existe a falsa ciência. E aqui me desperta um princípio, que nem todas as suposições científicas são verdadeiras. Há equívocos no meio do caminho. E você pode olhar pela história, que por quase 2000 anos o ser humano acreditava, os cientistas acreditavam na teoria da geocêntrica, né? Que tudo deveria girar em torno do planeta Terra. E aí vem aquele famoso pensador, né, o Galilei lá, que fala da teoria heliocêntrica, né, tudo em torno do Sol. Então, para você ver que nós temos muitas vezes que analisar que por falta, às vezes, de conciliar a verdade bíblica com a ciência, esse distanciamento gera, na literatura científica, equívocos. Só que a parte científica não é humilde o suficiente para dizer e admitir, nós erramos, nós estávamos errados. Então, gera aí uma dicotomia, né, entre aquilo que se prega e aquilo que realmente acontece na realidade. Uma quantidade incrível, né, de literatura científica acaba complicando e chega ao mercado confundindo as mentes. Por isso que o olhar para a Bíblia, como a palavra de Deus, o centro de tudo é o Criador e não a criatura, nos faz olhar com uma perspectiva para não ser enredado pelas falsas teorias que são sedutoras e que são ideias, às vezes, até no mundo espiritualista, e apresentações científicas que desviam a mente do que é real e vai para o campo do imaginário. Muitas vezes, né, apenas um comentário em cima desse do pastor Oswaldo, muitas vezes quando a gente casa com o conhecimento científico de uma era, a gente fica viúvo na próxima, né? E costumou ser assim em algumas questões, né? Questões em que a ciência precisou recuar daquilo que entendia por ter tido um novo entendimento daquele mesmo objeto de estudo. Então, quando a gente vai e se aferra, o aferrar-se piamente ao conhecimento de uma era, pode nos trazer para a humanidade uma consequência ruim na outra, né? Quando as coisas passam e aquilo foi refutado ou não. E, curiosamente, a Bíblia tem passado, o conhecimento bíblico, ou pelo menos o texto bíblico tem passado com menos lesões, aparentemente, do que o saber científico, né? Aquilo que em algum momento foi aparentemente refutado do texto bíblico, num segundo momento, depois se renderam né? A gente poderia dar alguns exemplos aqui, mas todos eles teriam também só pequenas partes daquilo que a gente tem acompanhado ao longo de milênios, né? De pelo menos 2000 anos aí daquilo que a gente tem de mais historicamente produzido para nosso conhecimento, né? Agora, quando vai para a ideia não sei se a gente pode avançar para a ideia do livro de Provérbios, e eu mencionei do provérbio supostamente chinês, mas eu acho que eu não precisaria ir na sabedoria chinesa, no caso. A gente poderia ficar com a sabedoria de Salomão, porque o texto de Provérbios mencionado aqui na parte de quarta-feira, ele faz essa separação entre sabedoria e tolice, né? O sábio aponta, o provérbio chinês mencionando, o sábio aponta para a lua, mas o tolo ele só enxerga a ponta do dedo. Ou seja, a criação está querendo revelar um criador, e a humanidade, o saber humano, ela se dedica apenas à natureza, à criatura como objeto do seu estudo, porque ela ignora ou ela desconsidera a existência de algo que transcenda aquilo que é atribuído como material e natural, né? Então, quando ele foca só na criatura, naquilo que é a criação, e ele propositadamente fecha os olhos, porque é uma decisão que o cientista tem que fazer, é de fechar os olhos para a possibilidade daquilo que que pode estar por trás daquele objeto de estudo dele.
Então, quando ele toma essa decisão, essa escolha de desconsiderar uma inteligência por trás ou um Deus criador, ele pode até conquistar o conhecimento, ele pode até prover cientificamente a sociedade, mas sempre vai ficar aquém daquilo que a natureza quer fazer, que é nos revelar algo que está por trás dela. Ou seja, um Deus criador. A própria relação com a natureza é uma relação que aponta, isso mencionado já em Romanos 1, de 18 a 21, aponta um criador. Ou seja, a nossa relação com a natureza, ela não pode ser uma relação que ignore ou que não nos faça perceber a beleza do criador. Para além da beleza da criatura, se a beleza da criatura nada mais aponta do que para a beleza do criador. Então, quando a Bíblia fala que nós somos transformados pela contemplação, é a contemplação do belo. E o belo não é a criatura, o belo é o Criador, apesar de o Criador ter dito que a sua criação era bela, ou boa, quando ele a criou pré-lapso, né, antes da queda. O pecado realmente destruiu muito do belo, mas a própria lição traz textos aqui de Ellen White, que é uma autora cristã que eu particularmente considero inspirada por Deus, de que é inimaginável, né, a beleza pré-lapso. No entanto, a gente ainda consegue se espantar com a beleza da criação quando a gente vai... E eu vou dizer só uma última coisa dessa minha fala para fechar. A gente que mora em São Paulo, até pouco tempo atrás, nós trabalhamos até juntos, eu e o pastor Fernando, ali na Avenida Paulista. E quando você vai na Avenida Paulista, você vê como a obra das mãos dos homens é grande. E quando a gente fica muito tempo concentrado ali, e você vê aquela grande avenida, aqueles grandes prédios, a riqueza, né, o capital ali girando, e você anda, você passa a considerar aquilo muito belo. Um bom paulistano acha bonita a Avenida Paulista. E você passa quando considera belo aquilo, você passa logo a perceber ou ter uma impressão de que o homem é muito grande. O homem é muito grande. A Paulista faz a gente achar que o homem é muito grande. Mas basta você descer para Bertioga, não sei muito, 40 minutinhos para Bertioga, que você já começa a ver como o homem é pequeno, quando você vê a imensidão do mar, quando você vê as montanhas, quando você vê as obras da criação de Deus. E você se sente tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho. Ou seja, o saber desses seres pequenininhos que somos, diante da grandeza da criação, é de uma limitação tremenda, né? Para a gente se aferrar piamente nela. Fica aqui como uma provocação. Sabe o que isso me remete também? Sabe, eu fico pensando muito assim, né, que as pessoas elas duvidam de Deus como Criador, baseados na sabedoria humana, porque eles se baseiam os grandes pensadores, os grandes homens, os grandes cientistas, né, do passado e do presente e tal, e todos esses são citados, né, como base de sabedoria para a filosofia, para as artes, para a ciência e tal. E aí a gente vai desprezando a sabedoria divina, que é o criador de tudo isso, né? Toda vez que a gente valorizar o homem, quer seja nas construções, nas realizações do homem, ou no seu intelecto, colocar acima daquilo que Deus coloca, acho que a gente não vai ter tempo aqui, mas Provérbios 9 é muito interessante, eu acho muito interessante ali, porque Salomão coloca o banquete da mulher sabedoria. Ele pega a sabedoria e personifica como se fosse uma mulher. E a loucura também, ou a falta de juízo, né? Então, são duas mulheres, a sabedoria e a falta de juízo, e as duas dão um banquete, as duas convidam todo mundo que está passando lá embaixo, né? Nos dois casos, assim, convidam os tolos, os que estão passando lá embaixo, despreocupados ou preocupados com o seu dia a dia. Está falando de nós, né? Ou seja, a sabedoria acessível a todos, a loucura também, né? E a gente tem que realmente se voltar para a fonte da verdadeira sabedoria, senão nós vamos embarcar no banquete da mulher loucura ou da falta de conhecimento. Essa mulher loucura aí diz, no finalzinho diz assim: aqueles que aceitam participar do seu banquete, eles vão parar no mundo dos mortos. Ou seja, não tem eternidade para eles. É isso que fala Salomão. Sabe que o vencedor do Prêmio Nobel, ele era ateu, ele chegou a estudar o universo, as forças físicas,
por trás dela, escreveu o seguinte: quanto mais o universo parece compreensível, não tem sentido. E a escritora Ellen White chega a dizer o seguinte, que eles se perdem porque não põem o essencial dentro dos seus estudos. Estamos com dificuldade. O Oswaldo está aparecendo e desaparecendo, olha só. Essa é uma qualidade que poucos têm, né? Eu posso completar, acho que essa fala do Oswaldo com a citação que ele fez do texto de Ellen White, é um texto que foi mencionado também, de que ela vai dizer que o saber humano peca quando ele não leva em consideração o Criador, quando não leva em consideração o Deus Criador, né? Quando tira Deus do jogo, e aí a gente fica com um quebra-cabeça impossível de ser completado. A gente pode ser especialista numa pecinha do quebra-cabeça, né? O saber científico de um homem, ele geralmente se limita ao saber de uma pecinha do quebra-cabeça, quem sabe 2, 3 pecinhas de um quebra-cabeça. Mas dificilmente a gente vai conseguir montar o quebra-cabeça com essas pequenas partículas de saber, se a gente não admitir a presença e a existência real de algo por trás que eu considero ser o Deus da Bíblia. Mas, pastor Oswaldo, completa o seu texto de Ellen White, por favor. Cortou na metade aí, né? Cortou. Guardá-la dos enganos de Satanás, levando em conta que Satanás introduziu confusão e deformação na criação de Deus. Por isso que há esses equívocos, né? Quando você não vai na fonte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, um estudo da natureza que é deformada por Satanás, que ele coloca confusão no meio, ele vai levar a um parecer sem sentido, de fato. Então, graças a Deus que a beleza da Bíblia e a santidade tem que ser verificada no contexto cristão mesmo. Sem isso não é possível, não é possível. Olha só que eu amei aqui a participação aqui do Crisólito, né, Souza. Ele diz assim: não esqueçamos que a teoria geocêntrica era defendida pela religião. Gostei, é uma provocação, mas é uma lembrança, é uma realidade. Ou seja, mesmo a religião embarcou nessa... E assim, você vê, né, um texto de Isaías, né, falando que Deus é aquele que se assenta sobre a redondeza da terra, né? Então, assim, a gente precisa mesmo... Por isso que Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Só a verdade pode libertar a gente mesmo, né? Pois não, eu acho que a gente pode... Fica uma boa provocação essa que você colocou, e que cabe sim um comentário, no sentido de que não há aqui uma prepotência, uma arrogância daqueles que se dizem religiosos de menosprezar ou demonizar o conhecimento científico, o saber científico, ou mesmo a produção artística, muito pelo contrário. E mesmo a produção científica e o saber científico e a produção artística secular, ela tem seu lugar, ela tem seu valor, ela tem a sua possibilidade de interação com o crente, isso é inegável, ou seja, faz parte dos dons comuns que Deus deu àqueles que creem e aos que não creem, de maneira igual. Ou seja, o dom de criar, o dom artístico, esse belo quadro que está atrás do pastor Fernando Iglesias agora, eu não sei o seu autor, mas muito possivelmente não foi feito por alguém que necessariamente era religioso ou cria em Deus, ou seja, a produção artística secular, e também provavelmente não fez, a despeito de conhecer a obra, agora eu estou falando de uma maneira genérica, não fez para adorar ou glorificar o nome de Deus. No entanto, ela tem seu espaço, tem seu valor, e ela não pode ser demonizada, e aqui é um grande risco, né, da demonização da cultura, da produção científica, do saber científico e da produção, que faz alguns crentes se tornarem obscurantistas, negacionistas, desconsiderarem a ciência. A gente está vendo, inclusive, um momento perigoso para esse tipo de gente, né? Um momento em que menosprezar a ciência pode custar a vida de uma sociedade inteira, né? No entanto, a Bíblia coloca que de pouco vale o saber
se você não perceber que o objeto de estudo, que é, no caso, natural, biológico, a natureza, ela de pouco vale se ela não revelar para você o criador da natureza. Ou seja, se quando eu estudo como ninguém uma planta no meio da floresta amazônica, ela não me revelar o criador, eu não sair dali super abismado com a grandiosidade de um criador, quando eu estudo um estudo oftálmico, como mencionou o pastor Fernando, e ele não me provocar, crer numa inteligência por trás e por aí vai, aí entra o texto de Ellen White que o pastor Oswaldo mencionou. Aí é onde peca a ciência, quando ela desconsidera, quando ela se vale da confusão gerada e ela se desconsidera o criador por trás disso. Então, acho que vale essa ressalva, porque, por exemplo, foi Josué quem disse também que a Terra, que o Sol parou, né? E o Sol sempre está parado. Se ele soubesse um pouco de astronomia, ele saberia que, mencionei o termo certo, a expressão correta, ele saberia que a Terra é quem gira em torno do Sol. O Sol já estava parado. No entanto, ele se vale ali de uma linguagem fenomenológica, na visão do fenômeno. Quem descreve, até hoje a gente fala que o Sol se põe, e o Sol não está se pondo, o Sol está parado. Então, a Bíblia não pretende ser uma autoridade naquilo que não é o seu propósito. E há um duplo propósito para a razão de existir do texto, que é o propósito soteriológico e o propósito cristológico, ou seja, o propósito de revelar o plano da salvação e o propósito de revelar o Cristo Salvador. Aquilo que sai desse duplo propósito, não há pretensão bíblica do texto de ser uma autoridade. Isso é um pressuposto hermenêutico básico quando se vai estudar o texto. Então, para além daquilo que quer revelar o plano da salvação e para além daquilo que quer revelar o Cristo Salvador, a gente olha para a Bíblia, para o texto, como revelação de Deus, mas com a humildade de saber que nem tudo foi revelado e que nós não sabemos de todas as coisas, mesmo nós que cremos em Deus e estudamos a Bíblia. Olha o que diz lição... aqui pode falar, pastor. O Lucas Batista, né? Ao olhar para a criação e sua beleza, não há como deixar de ver a beleza e a grandeza de um Deus criador. É só vou citar 3 textos aqui, aí você já fala, Oswaldo. Jó 26:7. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, né? Tremenda antecipação científica da Bíblia, né? Aí Jó 28:25, quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. O peso do vento, bom, o evangelista Torricelli inventou o barômetro, foi aí nos anos 40, 50, né? Só 30 e pouco foi. E o barômetro é para medir o peso do vento, mas antes disso ninguém achava que o vento tinha peso, né? E o Isaías 40:22 foi o que eu citei antes, mas não tinha dito a referência. Ele é o que está assentado sobre o globo da Terra, né? Isso aqui foi falado no século 7 a.C., né? Ele é o que está assentado sobre o globo da Terra. E aí, Oswaldo? Então, eu ia complementar a ideia do Andrei ali com mais uma gema preciosa que eu descobri em Ellen White, quando ela fala assim: a mente que não é iluminada pelo Espírito de Deus sempre se achará em trevas no tocante ao seu poder. Então, ou a gente vai a Deus, que é o princípio da sabedoria, que é temer a Deus, ou a gente vai se perder em algum momento. E eu não sei se eu já posso entrar aqui na lição de Jó, porque é quinta-feira, pastor Fernando, porque essa lição aqui de quinta me chama... Oi, pode já? Pode, manda ver. Aqui, ó, esta questão da pergunta, ou seja, dos questionamentos de Jó e a resposta que Deus dá a Jó, mas me chamou muito a atenção pelo seguinte: o livro usa 4 capítulos para falar da resposta de Deus a Jó. E essa resposta de Deus aqui se constitui um apelo a Jó em vista da sua ignorância da criação natural de Deus. O propósito de Deus, quando ele responde a pergunta ou os questionamentos que Jó vem fazendo, não é ganhar um debate com Jó. O propósito de Deus, o objetivo dele é revelar
ele mesmo. Porque era isso que estava faltando naquela experiência dolorosa de Jó. Deus não está interessado em explicar as razões do sofrimento de Jó. E você vê que esses capítulos nem falam disso. Uma compreensão correta a respeito de Deus é muito maior do que os sofrimentos pelos quais nós estamos passando. Deus não está preocupado aqui em explicar, nesse capítulo, a prosperidade dos ímpios, por exemplo, por que os justos sofrem, mas Deus quer simplesmente revelar a si mesmo. E quando ele se revela a si mesmo, ele revela a sua bondade, seu poder, sua sabedoria. Então, Deus entende que essa revelação de si mesmo é que vai resolver o problema de Jó. Como de fato foi o que aconteceu. Jó acordou e ele entendeu. Eu estava sendo um tolo, né? Eu estava questionando, falando, preocupado em mostrar o meu sofrimento, quando Deus tem muito mais para revelar. E no capítulo 38, especificamente, Deus começa trabalhando com Jó passo a passo. Começa a questionar. Você já observou a terra? Quem lançou os fundamentos da terra? Você estava lá? Aí depois que ele fala da criação da terra, já observou o mar? Quem criou o mar? E aí logo em seguida ele já diz, além de ter criado o mar, você já reparou que eu coloquei limite para ele não ultrapassar na terra? Você estava por acaso lá para acompanhar isso? E cada argumento que Deus vai montando aqui é para demonstrar o seu poder. Então, quando Deus coloca a criação, a beleza da natureza, por exemplo, eu não consigo, eu já ouvi alguém falar isso no passado, eu era criança, e gravei tanto que até hoje eu me lembro. Como é que eu vou explicar uma vaca Eu quero ver produz leite branco? Não dá para explicar. Não dá para poder completar, entender. Mas eu tenho que tomar o leite, me alimentar dele, que é o que mais importa. Então, Deus, a revelação de Deus é o que é mais importante nesta resposta do Senhor a Jó. E vale destacar que Jó era alguém de notório saber, né? Jó, ele era juiz dos seus dias, ou seja, alguém de notório saber. E ainda assim ele fica sem palavras. E Deus é tão... até quase que irônico com Jó, né? Nesse diálogo, e revela uma coisa. Revela que Deus tolera os ensaios humanos da tentativa de compreender aquilo que talvez esteja para além da compreensão humana. Deus tolerou tudo que Jó falou. Todos os ensaios, todas as palavras ao vento que Jó colocou para tentar justificar sua dor, todas as provocações que fez, até quase apontando o dedo para cima, dizendo assim, se eu pudesse ir no seu escritório, Deus, você ia ter que tirar satisfação, eu ia tirar satisfação contigo, e eu sei que eu estaria certo. E Deus tolerou tudo isso, e com muito amor, ele chama Jó e fala assim, Jó, basta, agora eu vou falar e você fica quieto. Deixa eu te mostrar que você não sabe nada, Jó. Você sabe tão pouco, você é um homem talvez dos mais sábios da sua sociedade, mas você sabe tão pouco, você não sabe nem sobre o belo. Você não foi quem escolheu colocar a crina no cavalo. Foi você que estava comigo lá quando eu decidi colocar essa linda crina no cavalo? Não foi, né, Jó? Então, você sabe muito pouco. Então, só admite que existe alguém soberano que transcende aquilo que você conhece e, com muito respeito, faz isso que o pastor Oswaldo falou. Toma o leite. Se você não pode explicar a vaca ou como ela produz o leite, se valha do leite. Eu acho que é nossa fala de fechamento final, pastor Fernando. Eu queria só mencionar Então eu queria finalizar minha parte. Não sei se vai ter uma rodada de finalização da parte, assim, de última palavra, mas se não, eu deixo para esse momento. Não, se for assim, de 30 segundos... Eu só quero ler... Tudo bíblico, é uma classe bíblica. Eu só quero ler um texto de Samuel Bacchiocchi, que é talvez o mais erudito teólogo adventista que tivemos no nosso meio. No seu livreto Crenças Populares, página 85, ele diz assim: embora nada de impuro entre na Nova Jerusalém, somos informados em Apocalipse 21, 24 a 26, que os reis da terra lhe trazem a sua glória, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Esses versículos sugerem que tudo de real valor que havia na terra, inclusive as realizações de façanhas criativas, artísticas e intelectuais, há de encontrar lugar na nova e eterna ordem de coisas.
A própria imagem da cidade comunica a ideia de atividade, vitalidade, criatividade e relações autênticas. Ou seja, o Samuel Baquelk está sugerindo que boa parte da produção artística, intelectual, da nossa produção da Terra pós-lapso, encontrará lugar na eternidade. Para longe de essa lição, precisamos levar essa lição, o estudo dessa semana, para longe de uma ideia de demonização da cultura, de demonização da produção artística e do saber científico. Para longe da demonização que só prejudica nós mesmos. Para longe do obscurantismo e para longe do negacionismo científico. Mas com profundo respeito de que o nosso olhar é totalmente limitado. Porque a gente, como Jó, pode saber muito, mas não tem como compreender todas as coisas. Eu acho que esse respeito é que difere o saber daquele que crê em Deus do saber daquele que desconsidera Deus. É isso aí. Oswaldo? Bom, eu falar o seguinte, pastor, 30 segundos, tá bom. A beleza da criação e toda a humanidade foi afetada, né? A estética, a beleza foi afetada por uma decisão moral e espiritual. O pecado entrou no mundo e afetou a natureza, afetou a nossa compreensão, nossa mente. E a ciência biológica não admite esse fato. Por isso, o modelo da origem da vida é muitas vezes constituído em premissas falsas, né? Mas Deus, a gente não pode se esquecer que Deus escreveu leis do universo baseadas em 2 pilares, o micro e o macro. E esses 2 sistemas funcionam de forma tão perfeita, tão integrada e aparentemente independente entre si mesmo e até do próprio ateus estudam isso como prova de que Deus não existe. De fato, é um grande engano, né? A linha divisória entre a verdade e o engano é muito tênue. Somente um discernimento espiritual, essa busca espiritual, que foi aquilo que perdemos pelo pecado, e a gente adquire comunhão com Deus, em contato com a palavra, é que nos vai dar a visão equilibrada para entender o Deus por trás da beleza e da criação. Amém. Maravilha, muito bom receber vocês aqui, por esse tempo para meditar na palavra de Deus e reconhecer que nós realmente somos pequenos, dependemos totalmente dele, precisamos, né? Nós seremos mais felizes se nós nos submetermos à sabedoria dele. Bom, gente, obrigado você que participou. Infelizmente, não tive mais como ler aqui os seus comentários, né? Mas a gente aguarda você na próxima lição, sexta-feira que vem, 8 horas da noite, estaremos aqui, se Deus quiser. E eu vou convidar o André para orar com a gente, para terminar. Bom Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, a despeito desse mal que nos cerca, o Senhor tem preservado nossa vida e tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor escolheu se revelar a nós através da beleza da sua santidade e através da beleza da sua criação. E que nós possamos refletir de maneira muito humilde essa centelha de vida divina colocada em nós, que é o ato de também queremos criar, conhecer, saber, pesquisar, entender. E que possamos direcionar isso para algo bom, que possa oferecer para a sociedade coisas boas e, acima de tudo, a capacidade de, através delas, mais pessoas possam perceber e conseguir enxergar, aqueles que porventura não enxergam, a real existência de um Criador, de um Deus Criador. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos, Deus abençoe, que você tenha um sábado muito feliz, muito agradável, e que você se recupere, né, fisicamente, espiritualmente, para a nova semana. Deus abençoe. Obrigado, gente. Boa noite. Sim.